Olha, eu acho que eu vou considerar esse vídeo aqui a parte 2 sobre o texto de Salmo 33, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que a gente tanto aprendeu a dizer e infelizmente a mal interpretar. Observando mais sobre a ótica não tanto teológica ou interpretativa dos textos bíblicos, teve uma parte do vídeo anterior que eu falei sobre todos os nacionalismos que foram produzidos, carregados de emblemas sacros como Deus, pátria, família, todos os nacionalismos. Faça uma pesquisa na história, porque a história, ela, embora não seja uma ciência exata, ela produz padrão de comportamento. Inclusive Hegel chegou a dizer que o que o homem aprende da história é que ele não aprende nada da história. Na sua loucura e estupidez, ele repete os mesmos erros. Martin Lloyd Jones, respondendo a esse questionamento de Hegel, chegou a dizer: mas eu não consigo acreditar que isso possa ser próprio do cristão, que por ser cristão é seu dever aprender da história e não repetir erros. Então, olha o nosso chamado. A gente deveria ser uma força motriz poderosa de contribuição para a nossa nação, e não um grupo de militância fechada em posições político-partidárias que reduzem a força do reino de Deus a projetos de poder humanos. E é por conta desses inputs que, graças a Deus, na minha fé, eu creio que vai passar, para que a igreja possa ser feita de novo, porque muita gente boa, muita gente de bem, muita gente honesta, justa está envolvido com isso. Não se trata de mau caratismo. Se tiver algum tipo de mau caratismo, e é provável que tenha, são algumas lideranças que certamente já demonstraram para a sociedade civil organizada brasileira quem eles são de verdade. Seus falsos moralismos, a sua capacidade de mudar politicamente em menos de 5 anos, em menos de 10 anos, em irem para onde o poder está. E como eu tenho dito para alguns amigos meus, depois daqueles discursos todos, faz o povo ficar com cara de tacho. O povo que é chamado para ter a mente de Cristo, o povo que é chamado para se libertar dessas agruras, para ter autonomia verdadeira, para ter liberdade de consciência e não ser tratado como propriedade. E Deus vai pegar pesado com essa galera. Ezequiel capítulo 34, nós temos um texto claro sendo dito sobre isso, e eu vou tratar desse texto em breve. Mas voltando aqui aos nacionalismos que eu estava falando, que carregam esses emblemas sacros, esses emblemas que nos seduzem a pensar que eles são ditos de maneira singela, honesta, pura, santa, mas na verdade que por trás deles são escondidos interesses inconfessáveis, de gente que utiliza desses discursos para ter poder e mais poder e mais poder, e a igreja de Cristo vai ficando refém. Na verdade ela deixa de ser igreja, para falar a verdade. Então esses nacionalismos todos, sem exceção, façam uma pesquisa na história, ainda mais sobre essa tríade. Ela é reconhecidíssima, inclusive no século XX, quando Mussolini chegou a usar, e outros líderes também. E engana-se quem acha que isso aí vai produzir o reino. Pelo contrário, faz definhar o próprio reino, porque enquanto eu sou porta-voz de algo incomensuravelmente maior, independente de qualquer tipo de posição político-partidária, eu acabo reduzindo esse poder a uma expressão efêmera, limitada e enganosa. Os nacionalismos, inclusive, se existe povo mais carregado de nacionalismo, eu desconheço outro povo que não seja a nação de Israel. A Alemanha já produziu fortes nacionalismos, Estados Unidos da América também.
Nossa história é repleta de certos nacionalismos, e eu não estou aqui me referindo a posições ou espectros puros, pelo amor de Deus. Toda espécie de nacionalismo, quer seja no espectro à esquerda ou à direita, produzem desgraça para o povo. É bem verdade que os nacionalismos de direita, eles carregam esses emblemas, Deus, pátria, família, liberdade, que nos enganam facilmente. Então, sem exceção, nenhum deles prosperou, e eu estou diante de um testemunho aqui, de uma ótica minha, de historiador. Não estou usando aqui a palavra em nome de Deus, ou usando qualquer texto bíblico aqui nesse novo vídeo, para dizer que os nacionalismos fracassaram no passado. Não, é conhecimento da história. É só ler, estudar e verificar como é que se conclui os ciclos do nacionalismo, que carrega a pretensa ideia de nação santa, de nação cristã, carregada de ideais sagrados. Todos, sem exceção, ruíram, e Deus não trabalha com nacionalismo. Eu vou encerrar esse episódio, esse vídeo aqui que eu estou chamando de episódio, lembrando que, agora sim voltando para Jesus, que dentre os seus discípulos ele escolheu pessoas como eu retratei no primeiro vídeo, distintas, diferentes. Primeiramente ele começa seu ministério na Galileia dos gentios, gente muito misturada, estrangeira, inclusive gente de integridade e caráter duvidoso, gente que vivia na margem da sociedade, gente que vivia excluída dos núcleos de poder. Foi ali que Jesus optou por começar seu ministério, à margem. E dentre os discípulos, os principais eram pescadores, outros tinham profissões mais simples, mas me chama a atenção a escolha de 2 dentre os 12 discípulos. Você vai já entender por que isso tem a ver com nacionalismo. Porque dentre os 12, ele opta por chamar Mateus, que era um funcionário de Roma, judeu, mas funcionário de Roma. E para todo judeu que compreendesse a função do Mateus na sociedade, ele era um traidor. Ele era alguém que estava não apenas extorquindo, não apenas a serviço do inimigo, mas extorquindo o seu próprio povo. Ladrão. Eles viviam na posição, e quem está na posição tem essa tendência. Quem está na situação, esse é o termo mais correto, tem essa tendência de dominar e de esconder o que faz. Mas tudo virá à luz. Tudo virá à luz. Mas escolhe Mateus, mas também escolhe Simão Zelote. Quem era Simão Zelote? Um nacionalista, zelote. Significa que dentre os 5 grupos políticos, religiosos que existiam na Palestina, Simão Zelote pertencia ao mais radical de todos. Aquele tipo de gente que era treinada desde pequenininha a matar os inimigos de Israel. Eles viviam com um punhal muito afiado que enfiavam no pescoço dos romanos ou de qualquer inimigo que pudesse atrapalhar o seu propósito de purificação da terra. Às vezes eu brinco, né? Pense num nacionalista extremo, no estilo de outros ditadores aí que já existiram na história, aqueles nacionalistas extremistas que vão produzir absurdos em nome de Deus. E realmente, sob Jesus, debaixo da obra de Jesus, Ele os torna um. À medida que esses discípulos caminhavam com Jesus, as suas convicções políticas, que deve-se afirmar, são legítimas, mas elas não são suprassumo da vida. Elas não representam essa imaginação totalitária de que eu estou certo, está todo mundo errado, se não for do meu jeito, não vai ser de outro jeito.
À medida que eles caminhavam com Jesus, as suas certezas, as suas convicções eram dissolvidas. E eles passaram a entender que eles pertenciam a um reino supranacional, suprapartidário. E esse é o nosso papel: desenvolver a nossa cidadania, ter os nossos olhares conforme a nossa realidade, as nossas posições firmadas, estabelecidas, razoáveis, mas elas não podem se tornar em produtos absolutos, para que eu possa eliminar quem não concorda comigo, para que eu possa fazer, inclusive, da minha posição algo superior à verdade do Evangelho, para que eu não possa fazer da minha posição a divisão do corpo de Cristo, porque isso é diabólico. Ultimamente eu tenho percebido esse problema. Que pior arma o inimigo poderia usar para destruir a igreja, senão a política partidária? Um movimento que se infiltra, capilarizado em todas as igrejas e que faz a pessoa carregar tanta certeza absoluta do que ela está fazendo, o seu nacionalismo extremado, que ela elimina quem não concorda com ela. Isso não é igreja, e cuidado, porque a igreja verdadeira é aquela da qual Pedro respondeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Jesus falou isso porque Pedro tinha dito antes, alguns minutos antes, ele teria dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre esta verdade, é sobre esta pedra, este fundamento, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se tirar o fundamento, cuidado, porque não passa de movimento humano em torno de pessoas humanas e projetos humanos, que é essa a minha maior preocupação. Porque com o tempo vai passando e você não está mais percebendo, você não consegue mais diferenciar, porque a verdade absoluta, o dogmatismo da religião transmigrado para a política, faz você produzir monstros. E é nesse sentido que há aqui a divisão, o cisma, e o corpo de Cristo não foi criado para ser separado por causa de política. Observe aonde eu estou chegando, o ponto em que eu estou chegando. E que Deus abençoe a sua vida grandemente nessa palavra.